Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai apresentar lista de países que compraram madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Bolsonaro deu a declaração na reunião dos líderes das nações em desenvolvimento como reação aos ataques à política ambiental do governo. E você vai ver também. Estudo de Universidade Britânica mostra aumento da taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil. Parte dos alunos do ensino particular de Pernambuco e da rede pública no Rio de Janeiro voltam às aulas presenciais. Nem esquerda, nem direita. Quem sai fortalecido das eleições municipais é o Centrão. Mortes por sarampo crescem 50% no mundo. Entre as crianças brasileiras, a vacinação contra a doença está abaixo da meta. A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir no Brasil. Esse alerta vem de uma universidade britânica que faz o monitoramento do ritmo de contágio pelo mundo. O relatório divulgado pelo Imperial College mostra que o ritmo de transmissão da Covid-19 subiu mais de 60% nos últimos dias. Na semana passada, a média nacional estava em 0,68. Agora, chegou a 1,1. Ou seja, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110. Significa uma maior circulação viral, uma maior contaminação das pessoas e uma possibilidade de aumento também nas internações e até mesmo nos óbitos. Aqui em Belo Horizonte, a taxa de transmissão atingiu o maior patamar desde o dia 30 de junho. Subiu de 0,99 para 1,13. Esse indicador é um dos parâmetros usados pelas autoridades para definir medidas de enfrentamento à Covid-19. Na capital mineira, o ritmo de contágio tem 3 níveis: verde até 0,99, amarelo até 1,19 e vermelho acima de 1,2. Isso ocorreu especialmente pelo relaxamento das pessoas no regramento das medidas sanitárias, como o uso das máscaras, higiene das mãos e distanciamento. Obviamente também relacionado às flexibilizações e às viagens desses feriados que aconteceram. Nas ruas, a maioria da população garante que não deixou de lado as medidas de prevenção. Gel toda hora, lavando mão toda hora, não sai sem a máscara. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista também perceberam alterações na tendência da transmissão, reflexo principalmente do aumento nas internações em meados de outubro. Em São Paulo, a taxa de transmissão do novo coronavírus está em 1,36. É muito importante que as pessoas entendam que a pandemia não acabou, que o vírus continua circulando, e que se elas não tomarem os cuidados, nós teremos muitos problemas ainda. Alunos do 9º ano das escolas municipais do Rio de Janeiro retomaram hoje as aulas presenciais. Dos 80 alunos que eram esperados para retornar hoje nesta escola na zona norte da cidade, 45 compareceram. Logo na entrada, eles receberam água e lanche. Nas salas, as carteiras foram reorganizadas para respeitar o distanciamento. As aulas foram autorizadas apenas para 3 categorias: alunos do 9º ano do ensino fundamental, para estudantes da educação de jovens e adultos e para o Carioca 2, projeto de correção de fluxo. A rede municipal conta com 61 mil matriculados nessas turmas, que serão divididas em grupos. Cada um deles irá comparecer na escola 2 vezes por semana. Um dia será reservado para a higienização das escolas. A carga horária também está reduzida a 3 horas de aulas em cada turno. Em uma assembleia virtual ontem, os professores da rede municipal decidiram manter a greve contra o retorno presencial das aulas. Na semana que vem, será realizada uma nova assembleia. É muito importante, que os governos deem soluções para o prejuízo pedagógico dos alunos durante esse ano de 2020. Mas diminuição desse prejuízo não pode ser colocar a vida das pessoas em risco, tanto dos profissionais de educação quanto dos estudantes. É importante garantir a conectividade, garantir o material, mas nesse momento não é hora do retorno das escolas. O retorno foi autorizado pelo Comitê Científico da Prefeitura do Rio, desde que sejam seguidos todos os protocolos de segurança indicados pela Vigilância Sanitária.
As escolas terão que disponibilizar álcool em gel e máscaras para todos. Alunos, professores e demais profissionais que tenham comorbidades não voltarão para as aulas presenciais. Os estudantes poderão optar pelas aulas remotas. O retorno de outras turmas ainda será avaliado. Nas escolas particulares, as aulas foram retomadas no início de outubro. E a partir de hoje estão liberadas as aulas presenciais para alunos com mais de 6 anos da rede particular de Pernambuco. Já nas escolas públicas ainda não há data para voltar. Hoje foi a vez dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede privada voltarem às aulas presenciais em Pernambuco. Nesta escola, na zona norte do Recife, 35% dos estudantes retornaram. O colégio instalou pias e as portas ganharam puxadores de pé. Nós fizemos várias adaptações para que a gente pudesse receber os nossos alunos, né? Tivemos como base o protocolo do governo estadual, mas também nós montamos uma comissão onde a gente pudesse ter especialistas da área de educação, infectologistas da área de saúde e toda uma comunidade escolar, um conselho na realidade, para que a gente pudesse também estruturar o nosso protocolo de convivência. A retomada das aulas presenciais faz parte do Plano Estadual de Convivência com a Covid-19. No próximo dia 24, o plano entra em sua fase final, com a liberação dos alunos do ensino infantil. O retorno ocorre apenas para instituições privadas. A Secretaria Estadual de Educação ainda estuda como fará a liberação para as escolas públicas. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 5.361.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 383 mil estão em acompanhamento. Até o momento, já foram registradas mais de 166 mil mortes provocadas pelo vírus. A China afirmou que voltou a encontrar o vírus da Covid-19 em embalagens de carne bovina exportada aqui do Brasil. De Macau, no sul da China, o correspondente Marcelo Espíndola tem os detalhes. O coronavírus foi encontrado em embalagens de carnes e tripas de bois importadas do Brasil, da Bolívia e Nova Zelândia neste domingo, em Jinan, Sichuan, na província chinesa de Shandong, a cerca de 500 quilômetros da capital Pequim. As autoridades também informaram que o vírus foi detectado em embalagens de carne suína importadas da Argentina. Em Jinan, as instalações de alimentos congelados foram desinfectadas e as pessoas que tiveram contato com o produto colocadas em quarentena. O vírus que causa a Covid-19 também foi encontrado em embalagens de carne bovina brasileira há 4 dias em Wuhan, cidade que teve os primeiros registros de infecções da pandemia. Com a recente identificação da presença do vírus nas embalagens, o rigor com os produtos importados aumentou aqui na China. Os procedimentos de prevenção foram intensificados e vão desde a desinfecção de todos os produtos e caminhões até a suspensão de empresas exportadoras de 20 países. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, até o momento, 5 frigoríficos de carnes e 2 de pescados estão com as exportações suspensas. A Organização Mundial da Saúde diz que é altamente improvável que as pessoas possam contrair Covid-19 a partir de embalagens ou alimentos. Até o momento, nenhum caso de infecção por este meio foi comprovado na China, apenas suspeitas. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O desmoronamento de uma falésia na Praia de Pipa, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte, causou a morte de 3 pessoas da mesma família. As vítimas eram Hugo Pereira, de 32 anos, a mulher dele, Estela Souza, e o filho do casal, de 7 meses. Segundo testemunhas, a família estava sentada perto da falésia e foi surpreendida pelo desabamento, ficando soterrada. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local do acidente, já encontrou os 3 sem vida. Segundo a equipe de resgate, o casal era paulista, mas morava havia alguns anos em Pipa. De acordo com a prefeitura de Tibau do Sul, onde fica a praia de Pipa, o desabamento foi causado pela maré alta que atingiu as praias nesta madrugada e alcançou as falésias. A prefeitura ainda afirmou que as placas com alerta do risco de deslizamento são colocadas constantemente nas áreas de risco, mas logo são
são levadas pela maré cheia. A Polícia Federal prendeu hoje em Belo Horizonte um homem investigado por compartilhar pornografia infantil na internet. Essa foi a 8ª fase da Operação Roda Gigante, que combate a pornografia envolvendo crianças e adolescentes no mundo virtual. O alvo era um homem de 57 anos, investigado há 5 meses depois que agentes especializados interceptaram uma troca de imagens dele com um outro pedófilo nos Estados Unidos. Quando cumpriam o mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito, os policiais encontraram novas provas do crime e o homem foi detido em flagrante. Normalmente, a característica de pessoas que cometem esse tipo de crime, muitas vezes são pessoas insuspeitas, que gera até uma surpresa e uma decepção muito grande quando a família se depara com a polícia na casa buscando esse tipo de arquivo, e na maioria das vezes também a gente encontra os arquivos no computador. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da Polícia Federal. A pena para esse tipo de crime é de até 6 anos de prisão. 37 geradores de energia elétrica chegaram ao Amapá. O estado convive há 15 dias com a crise no fornecimento de eletricidade. Os equipamentos vieram de Manaus e chegaram a Macapá, capital do estado. O transporte foi feito por caminhões e balsas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, sobrevoou a costa do município de Santana para acompanhar a chegada dos equipamentos. Para operar, os geradores ainda vão passar por uma avaliação técnica. O governo acredita que o abastecimento só deve se normalizar após a volta do funcionamento da subestação que pegou fogo, o que deve ocorrer somente no dia 26. Até lá, os geradores são essenciais para manter o fornecimento de energia elétrica nas 16 cidades do estado. Por causa da crise elétrica, a capital Macapá teve as eleições municipais adiadas por questão de segurança. O Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu que as eleições aconteçam no dia 13 e 27 de dezembro, mas essas datas ainda precisam ser validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse ano tão atípico, você já conseguiu fazer algum plano para as festas de fim de ano? Falta pouco mais de um mês e tem muita gente que, por causa da pandemia, já decidiu que vai ficar em casa mesmo. É o que mostra a reportagem do Giovanni César. Réveillon em Copacabana ou na Avenida Paulista? Viajar para a praia ou para o campo? Dúvidas que menos pessoas vão ter neste final de ano. Tudo culpa do novo coronavírus. É o que revela uma pesquisa feita em setembro nas principais capitais do país. A maioria dos entrevistados respondeu que vai passar os feriados de Natal e Ano Novo em casa. Os números mostram que 79% dos brasileiros vão passar o Natal em casa. No fim de ano, 65% vão fazer o mesmo. Até a festa da firma vai perder adeptos. 48% não vão a esses encontros. Aquele Natal de família que tinha 40 pessoas, talvez esse ano ele tenha 20 em cada casa. E essas pessoas estejam conversando aí digitalmente, estejam trocando os seus afagos de Natal, os seus desejos de boas festas pela internet. A família da professora Rosana sempre viajou em dezembro, mas este ano será diferente. Ficaremos em casa, nos reuniremos e assim vamos comemorar Natal, virada de ano, com responsabilidade, evitando aglomerações. O Adilson promete se cuidar, mas não abre mão de viajar. A viagem está garantida, com certeza. Já estou me programando para isso aí. Já a Camila faz parte de um enorme grupo que vive o luto por causa da Covid-19. Vai ser um pouco mais complicado este ano devido à perda de algumas pessoas da família, né, que nós tivemos, mas temos que seguir, né? Então pensamos em passar junto com a família, a união é a base de tudo, né? Então é o que realmente a gente busca aí para o nosso Natal. Em casa ou em viagem? Desta vez vai ser em casa com familiares, exatamente. A Organização Mundial da Saúde alerta: as mortes por sarampo no mundo aumentaram 50% em 4 anos. A vacina é a forma mais eficaz de prevenção da doença, mas no Brasil, a baixa taxa de imunização
tem preocupado. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente um imunizante contra a Covid-19, uma doença antiga, mais contagiosa que o novo coronavírus e que tem vacina desde 1970, está matando milhares de pessoas. No ano passado, foram 207 mil mortes no mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Em 2018, o Brasil perdeu a certificação da eliminação do sarampo após um surto, que atingiu mais de 10 mil pessoas. Em 2019, foram registrados mais de 18 mil casos, o maior número em 23 anos. Esse ano, até agosto, foram mais de 7 mil casos e 5 mortes. Nós imaginarmos que uma doença prevenível, uma vacina há décadas disponível, barata, gratuita, e nós ainda termos casos de óbitos por sarampo, realmente é lamentável. Antes do novo coronavírus, o mundo lutava contra um surto de sarampo e ele não foi embora. Um relatório da OMS mostra que o Brasil é um dos países que, mesmo durante a pandemia, fez campanhas de imunização contra a doença. Ainda assim, o Programa Nacional de Vacinação aponta que até setembro, pelo menos metade das crianças não havia recebido todas as vacinas necessárias. Em São Paulo, a campanha contra o sarampo foi prorrogada até 30 de novembro. A cidade de São Paulo deveria vacinar 6 milhões de pessoas. No entanto, só 1 milhão compareceu. A Fabiana aproveitou para atualizar todas as vacinas. Eu não lembro se eu tomei sarampo, né? E, afinal de contas, também eu garanti também. A campanha está indicada para as crianças de 1 e 2 anos de idade, independente da situação vacinal. Ou seja, se ela estiver com a carteirinha em dia, ela deve procurar um posto de saúde mais próximo da casa dela para receber a vacina novamente. E também para as pessoas que têm entre 15 e 49 anos, também a mesma situação. Independente da situação vacinal, ela precisa receber mais uma dose da vacina. Os sintomas do sarampo são febre, manchas vermelhas no corpo, tosse, coriza, olhos inflamados e dor de garganta. Pode causar pneumonia e, nos casos graves, levar à morte. Um indivíduo doente encontra alguém não vacinado, o risco desse indivíduo adoecer que entrou em contato é de 80%, 90%. É uma das doenças de maior transmissibilidade. Daí a importância da vacinação. A França, um dos países mais afetados pela segunda onda da pandemia da Covid-19, ultrapassou hoje 2 milhões de infectados. A França é a nação europeia com maior número de casos e a quarta do mundo, ocupando um lugar que até então era da Rússia. Desde 30 de outubro, sob lockdown, os franceses tentam reduzir o avanço da doença. A Europa tornou-se a região mais afetada, com 26% de todos os registros do planeta, quase 14 milhões e meio de casos de Covid-19. A situação também é bastante grave na Itália e na Espanha. Os dois países registraram o maior número de mortes diárias por coronavírus da segunda onda, com 731 e 435 mortes, respectivamente, nas últimas 24 horas. Esse número de óbitos não era visto na Itália desde 3 de abril. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel vem pressionando líderes regionais em busca de apoio para adotar medidas mais duras contra a pandemia. Nos Estados Unidos, país mais atingido pelo coronavírus, o estado do Texas foi a primeira unidade da federação a ultrapassar 1 milhão de casos. Recentemente, uma enfermeira postou um vídeo em que acusa um hospital texano de deixar pacientes de Covid-19 morrerem. Segundo Lawana Rivers, o centro médico possui um quarto chamado de cova, onde os cadáveres são armazenados. Ela explica que os pacientes levados para lá recebem poucas visitas de médicos, ficam sem tratamento devido, pois são considerados casos perdidos. Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, as eleições de 2020 desenharam um novo cenário político no Brasil. Os números do primeiro turno mostram que a esquerda e a direita estão perdendo forças para o centrão. É o que a gente vai ver na reportagem do Murilo Rincon. Teve partido que se manteve na ponta, com o maior número de prefeituras. Já outros encolheram, mas foram os de centro que mais cresceram.
O MDB continua sendo o partido com maior número de prefeituras, mas na comparação com as eleições de 2016, perdeu o controle de mais de 200 cidades. O PP, que era o quarto colocado nas últimas eleições, pulou para o segundo lugar, passou de 495 para 682 prefeituras. O PSD se manteve em terceiro e conquistou cerca de 100 municípios a mais que em 2016. Já o PSDB caiu para o quarto lugar. O Democratas foi um dos que mais cresceram, conquistou quase 200 cidades a mais do que na eleição passada. O PL, que antes era PR, e o PDT trocaram de posição no ranking. O PSB perdeu mais de 150 cidades e caiu para o 8º lugar. Depois aparecem PTB, Republicanos e o PT. Esse cenário ainda pode sofrer ligeiras mudanças, já que 57 cidades ainda vão ter o segundo turno. Entre os partidos que mais disputam as prefeituras nesta segunda fase estão o PT, o PSDB e o MDB. Em seguida, aparecem o PSD, o Podemos, o Democratas e o PSB. Para especialistas, essa nova distribuição de partidos promete mudar os rumos da política no país. Esse é um grande sinal para as eleições daqui a 2 anos. Em outras palavras, se a direita raivosa não amenizar, ela vai perder de novo. Segredo disso, né? Enfim, fazendo um paralelo. Eleição do Trump, americana, direita raivosa, perdeu para o Biden. Eleições municipais de São Paulo, que sempre nacionalizam, isso é fato, também mostrou isso, que a direita raivosa não vai conseguir chegar aí longe. Independentemente de centro, direita ou esquerda, o importante é que o eleitor pesquise e estude muito bem os candidatos antes de voltar às urnas no próximo dia 29. É muito importante que o eleitor, antes de escolher entre o candidato A ou o candidato B, levante suas propostas, sua história, se é ficha limpa, se não é, não apenas em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Em discurso na reunião virtual do BRICS, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai divulgar a lista de países que compram madeira ilegal do Brasil, mas cobram políticas de preservação do meio ambiente. Pela primeira vez, o encontro do BRICS foi realizado de forma virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. O grupo é formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Durante o discurso de abertura no encontro, o presidente Jair Bolsonaro chamou de injustificáveis ataques às cobranças de vários países para que o governo tome providências em relação ao desmatamento e às queimadas. Bolsonaro ainda ameaçou divulgar quais países adotam essa postura publicamente, mas compram madeira extraída de forma ilegal no Brasil. A nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países, os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, por que não dizer no mundo, essa prática diminuirá em muito. Bolsonaro falou sobre os desafios da retomada após a pandemia e, mais uma vez, criticou a Organização Mundial da Saúde. Desde o início da pandemia, alertei que a saúde e a economia deveriam ser tratadas simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Nenhum país pode enfrentar essa situação excepcional sem dar atenção aos sinais vitais da economia. Assim agiu o Brasil. Desde o início, também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas. O presidente também defendeu que a Organização Mundial do Comércio precisa ser reformulada. Para termos uma comunidade internacional verdadeiramente integrada e ativa, precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global.
é necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. Depois do encontro, foi publicada uma declaração conjunta do BRICS com mais de 100 itens. Entre outras questões, os 5 países se comprometem em continuar trabalhando por uma reforma na Organização das Nações Unidas, inclusive no Conselho de Segurança. Um dos objetivos é garantir que Brasil, Índia e África do Sul tenham assento permanente no Conselho. No documento, o grupo também se compromete em garantir uma distribuição equitativa, justa e acessível de uma futura vacina contra o coronavírus. Apesar de ter feito várias críticas públicas à vacina desenvolvida por uma empresa chinesa, o presidente Bolsonaro afirmou que os países caminham juntos no desenvolvimento de um imunizante. Estamos em perfeita sintonia e comprometidos no combate ao terrorismo, na busca de uma vacina segura e eficaz contra o Covid-19. O Brasil também busca e trabalha para uma vacina própria. O Ministério da Economia aumentou a estimativa de inflação de 2020, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para 4,1%. Com isso, eleva-se também a projeção de aumento do salário mínimo. Se a estimativa do Ministério da Economia for mantida, o salário mínimo de 2021 vai subir para R$ 1.087,84. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$ 8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$ 15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Com 80% das obras concluídas, o Zoológico do Rio de Janeiro se prepara para reabrir no primeiro semestre do ano que vem. Aos poucos, os primeiros moradores começam a tomar conta do Bioparque do Rio de Janeiro. O espaço, que corresponde ao antigo zoológico na Quinta da Boa Vista, já está com 80% das obras concluídas. E a rotina de funcionários e animais começa a se estabelecer. Por aqui, tudo é feito para atender os bichinhos. Por isso, a cozinha industrial foi a primeira parte a ficar pronta. 3 funcionários preparam as refeições para alimentar os 800 animais. O cardápio é variado e muito nutritivo, com frutas e vegetais selecionados. O preparo começa cedo, às 6 horas da manhã. Lá na nutrição, né, o time ele precisa elaborar a dieta, não só do ponto de vista da sua composição, mas também da sua apresentação. Então, em pedaços maiores, menores, mais processado, menos processado, tudo para permitir que os animais eles consigam, né, ingerir o alimento e também que o próprio ato da alimentação seja um ato que simule, né, as necessidades que eles têm no ambiente natural. No espaço são preparadas mais de 350 refeições por dia. São 500 quilos de alimentos. E se engana quem pensa que algum grande mamífero, como o hipopótamo, é quem mais come por aqui. A comilona é essa mini vaca, uma das moradoras da fazendinha, que também já está pronta. Ela recebe alimentos 2 vezes por dia. São 16 quilos de capim, alfafa e ração. A previsão é que as obras do Bioparque fiquem prontas em dezembro. Mas a abertura da atração depende dos animais. Eles ainda vão passar por uma fase de adaptação ao novo lar. E isso pode demorar até 3 meses. O novo espaço promete um modo diferente de interagir com os animais. Araras, periquitos e corujas vão ficar bem pertinho quando os visitantes entrarem no local. Olha só como o tucano de peito branco gostou da nossa companhia. Um dos objetivos do espaço é aumentar a conscientização da necessidade de preservar a biodiversidade.
A gente está criando ambientes naturais, ambientes que as pessoas podem chegar bem perto dos animais, que os animais têm a oportunidade, se quiserem, interagir com elas, como esse espaço que a gente está. E tudo isso para a gente gerar um encantamento e, com isso, engajar as pessoas para a conservação da biodiversidade. Novembro também é o mês da prevenção mundial do câncer de próstata. A doença é mais comum depois dos 65 anos, mas os cuidados e exames devem começar bem antes, viu? Veja na reportagem de Guilherme Lopes. José foi diagnosticado com câncer de próstata há 8 anos. A doença estava em um estágio avançado e, por isso, ele não conseguiu fazer a cirurgia. Eu fiz 38 sessões de radioterapia e a injeção subcutânea. Essa injeção é um bloqueador de hormônio. A rádio matou o tumor. Hoje, com 70 anos, ele continua fazendo o tratamento à base de remédios, maneira de controlar a doença. Eu dou uma dica para os homens. Chegou aos 40 anos, comecem a fazer a prevenção. Vai regularmente no médico, não deixa passar. Descobrir a doença no início pode significar uma chance de cura superior a 90%, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Por isso, o mês de novembro é dedicado a alertar os homens sobre a importância de realizar a prevenção regularmente. Só aqui no Brasil, a previsão é que esse ano feche com 65 mil novos casos de câncer de próstata. Qual a importância de ter o diagnóstico disso? Porque existem cânceres de próstata muito agressivos, que põem a vida da paciente em risco. E existem alguns tumores de extrema baixa agressividade, que você pode até não tratar o câncer e apenas acompanhar, com visitas e exames regulares com seu médico. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e é considerado uma doença típica da terceira idade. Cerca de 75% dos casos ocorrem a partir dos 65 anos. Alguns fatores podem aumentar os riscos de desenvolver a doença, como o tabagismo e o excesso de álcool. De acordo com os médicos, também é preciso ficar atento ao histórico familiar. O pai do Álvaro teve a doença e, por isso, ele faz exames de rotina todos os anos. Eu, por exemplo, eu tenho 59 anos e eu vou todos os anos ao urologista. Eu tenho um agravante ainda que meu pai teve câncer de próstata. Mas ele, como ele fez todos os exames preventivos, sempre fazia os exames preventivos, foi detectado o câncer antes que ele virasse um problema maior. Então meu pai foi operado há 15 anos atrás e hoje ele está lá bem, está forte. O Novembro Azul também tenta acabar com o preconceito em torno do exame. Mas eu posso garantir que é um exame praticamente indolor, rápido e de forma alguma afeta a masculinidade de quem o realiza. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que você inicie esse exame aos 50 anos, caso você não tenha nenhum fator de risco. Os fatores de risco principais são algum familiar com câncer de próstata e se você for da raça negra. Nesse caso, você deve iniciar os exames aos 45 anos de idade. O blogueiro Oswaldo Eustáquio teve a prisão domiciliar decretada hoje por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Oswaldo é investigado no inquérito que apura fake news e também é acusado de organizar atos contra o STF e o Congresso Nacional. De acordo com o ministro Moraes, Oswaldo descumpriu restrições impostas após a primeira prisão dele, em junho deste ano, como viajar sem comunicar à Justiça e usar as redes sociais. A defesa do blogueiro afirmou que as medidas determinadas pelo Supremo são ilegítimas. O governo de Minas Gerais e a mineradora Vale retomaram hoje a audiência que pode definir um acordo pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Moradores de Brumadinho atingidos pela tragédia fizeram uma manifestação em frente ao prédio do Tribunal de Justiça. E hoje nós não temos mais acesso ao rio, nós não temos mais acesso à pesca, nós não podemos nem comer o que a gente planta, da horta a gente não pode comer. O Estado quer uma indenização de 55 bilhões de reais pelos prejuízos sociais e econômicos provocados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Pelos cálculos, cerca de 27 bilhões seriam para compensar perdas com arrecadação de impostos, além de 28 bilhões de reais por danos morais.
O governo de Minas afirma que o dinheiro será investido em centenas de projetos e obras públicas. Os atingidos cobram participação durante a negociação. Que estão sendo feitas a portas fechadas, sem a participação dos atingidos, com valores ridiculamente baixos. Os atingidos não estão sendo ouvidos, não têm poder de decisão no processo, sendo que o que está sendo decidido são os valores que vão indenizar o crime que foi cometido contra as vidas deles. 5 representantes foram autorizados a acompanhar a reunião. O rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019 deixou 270 mortos, sendo que 11 ainda estão desaparecidos. Em nota, a Vale afirma que mantém o compromisso com ações de reparação e compensação dos danos causados, que prorrogou o pagamento do auxílio emergencial por mais um mês e que até agora mais de 8.000 pessoas já firmaram acordos de indenização individual. A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o enfrentamento à Covid-19, debateu hoje os ensaios clínicos da vacina chinesa Coronavac no Brasil. O presidente da Anvisa lamentou a morte do voluntário que cometeu suicídio. Declaramos o nosso apoio incondicional ao cidadão brasileiro, à defesa de sua saúde, à identificação de ameaças a essa saúde, missão da Anvisa. Também manifestamos a nossa solidariedade com os familiares do testador voluntário, no exercício mais nobre do voluntariado para o teste de uma plataforma vacinal, tem apresentado um evento adverso grave não esperado. Faço minhas as palavras do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, quando no dia 11 ele próprio declarou que, no entendimento dele, nenhum outro argumento, senão argumento técnico, tinha motivado a interrupção e, consequentemente, a posterior retomada dos testes. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje à tarde da cerimônia de lançamento do selo comemorativo de 54 anos da Embratur. Durante o evento, ele recebeu uma placa de homenagem da agência. O presidente da Embratur, Gilson Machado, aproveitou para reforçar o crescimento do turismo interno. Segundo ele, o Brasil já está com 88% do fluxo turístico recuperado desde quando a pandemia começou. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.